Olá, quinto ano! Neste capítulo, nós vamos falar sobre eletricidade. E já com o material de vocês em mãos, eu quero que você abra o seu livro, o caderno 4, na matéria de ciências. Abra na página 52 até a 57. Não se esquecendo de colocar a data do dia em que você está assistindo a aula, ok? Neste capítulo que nós vamos falar sobre a eletricidade, nós vamos saber de onde ela vem e como podemos usá-la. De onde vem a eletricidade? Acompanhe comigo a leitura. Como vimos, nosso corpo e os objetos podem ficar eletrizados pelo atrito com os outros materiais. A eletricidade, assim como o som, a luz e o calor, só é percebida pelos efeitos que causa. É por isso que antes de mexermos com a eletricidade, precisamos conhecê-la muito bem. A eletricidade é o conjunto de fenômenos que envolvem cargas elétricas. Essa forma de energia está presente em nosso cotidiano, como nos aparelhos eletrônicos e na natureza, sob a forma de relâmpagos, por exemplo. Os eletrodomésticos funcionam com a energia que é transmitida pela corrente elétrica, que são cargas elétricas em movimento. Aqui vamos falar sobre o atrito. O atrito pode ser uma das fontes de eletricidade. O que é o atrito? Atrito é o contato intenso e repetitivo entre dois materiais. Durante o dia, pelo contato com outros materiais, como as roupas que usamos e os objetos que tocamos, nosso corpo pode acumular cargas elétricas. Essas cargas elétricas geralmente são passadas para o chão e para a atmosfera, sem que percebamos. Em algumas situações, entretanto, principalmente quando o tempo está muito seco, se a pessoa está com um calçado com solado de borracha, que serve como isolante, ela acumula maior carga. Ao tocar em um material condutor de eletricidade, as cargas elétricas são transferidas e a sensação de choque pode ser sentida. Além disso, o atrito pode deixar alguns objetos carregados de eletricidade, como a esfera metálica de Van de Graaff. Nela, o atrito de uma escova em uma roda em movimento produz cargas elétricas no interior da esfera, que vão para suas paredes, tornando-a também negativa. Os objetos carregados de eletricidade costumam atrair, isso é, puxar para perto de si objetos que estejam próximos dele. Quando uma pessoa toca a esfera metálica de Van de Graaff com as mãos, seu cabelo fica eletrizado. Aqui no finalzinho da página 53, temos uma atividade para ser produzida, é um experimento que você vai fazer em casa, produzindo a eletricidade. Atritando uma velha radiografia ou um pedaço de plástico duro ou um pente de plástico contra seus cabelos ou contra uma blusa de lã, você pode deixá-los carregados de eletricidade. Isso acontecerá se tudo estiver bem seco. Será produzida uma quantidade de eletricidade muito pequena, por isso não dá para sentir choque elétrico nenhum. Esta é apenas uma pequena amostra de como a eletricidade pode se manifestar, para você começar a aprender o que ela é capaz de fazer. Você vai precisar do material, que é um papel, um pente de cabelo plástico. Como você vai fazer essa atividade? Você vai pegar o papel e cortar em pedaços pequenos, do tamanho de confete, e deixar espalhado sobre a mesa. Passe o pente de plástico várias vezes no cabelo seco ou numa malha, mas que seja de lã, num tecido que seja de lã. Depois de fazer isso, você vai aproximar o pente perto dos pedaços de papel. E você vai observar o que acontece. O que acontece, professora?
os pedacinhos eles vão começar a se movimentar assim, bem suavemente. Na letra A, tem uma pergunta que está dizendo assim: o que acontece com os pedacinhos de papel? Depois que você fizer esse experimento, você vai observar o experimento e para poder responder essa pergunta. Depois de você responder a pergunta da letra A, você vai fazer um outro experimento. Qual é o experimento, professora? Agora você vai observar o que acontece quando você vai aproximar esse pente de plástico perto de um fio de água. O que é o fio de água, professora? Você vai ligar a torneira e vai deixar escorrer água bem fininha e vai aproximar esse pente próximo da água. Depois que você fizer isso, você vai responder a letra B e a letra C. O que aconteceu com a água? E que conclusão você pode chegar sobre a eletricidade e a água? Descargas elétricas das nuvens. As nuvens são muito maiores do que seu pente. E as nuvens, você já sabe, não param de se movimentar. No interior delas existem partículas de gelo que se chocam e ficam carregadas de eletricidade. Às vezes, a quantidade de eletricidade nas nuvens é tão grande que acontece uma descarga elétrica em direção ao solo. Os raios. Os raios são faíscas enormes que acontecem entre as nuvens e o solo ou apenas entre as nuvens. Toda a vizinhança de um local onde cai um raio fica iluminada por um intenso clarão, que é o relâmpago, e ouve-se um grande barulho, o trovão. Pessoas e animais que estejam perto de um lugar onde cai um raio podem sofrer queimaduras graves e até mesmo morrer. Onde cai um raio, acontece um grande aumento de temperatura. Os raios são descargas elétricas. Onde é mais comum os raios caírem? Não se pode adivinhar com certeza onde um raio vai cair. No entanto, os cientistas que estudam esses fenômenos já sabem muitas coisas a respeito de raios e podem ensinar-nos. Atingindo um ponto mais alto de um determinado local, a eletricidade dispara em direção ao solo. Os raios, na maioria das vezes, caem nos pontos mais altos de um determinado local. Como se proteger dos raios? Os para-raios são pontas de metal colocadas no alto de edifícios, ligada por um fio de metal que termina enterrado no solo, ligadas por um fio de metal que termina enterrado no solo. Assim, o raio perde a força e não oferece tanto perigo. Os para-raios têm a função de proteger as construções e os aparelhos eletrônicos contra fontes de descargas elétricas. Quando o raio atinge a ponta do para-raios, a eletricidade das nuvens corre pelo fio metálico e espalha-se sobre o solo, evitando assim a queima dos aparelhos eletrônicos e a descarga em pessoas e animais. O que você precisa fazer para se proteger dos raios? Você tem que evitar ficar debaixo de uma árvore, não fique dentro da água de piscinas ou do mar, fique dentro de casa e longe das janelas e dos aparelhos eletrônicos. Aqui no final da página 56, temos uma pergunta que diz: como a eletricidade chega até nossas casas, permitindo o funcionamento de aparelhos eletrônicos e das lâmpadas? Por exemplo, você vai dar um exemplo de como ela chega até a nossa casa, tá bom? Usando a eletricidade. Atualmente, temos muito conforto em casa graças à eletricidade. Essa energia é responsável pela iluminação de nossos lares e pelo funcionamento de muitos eletrodomésticos, como a geladeira, o computador, o ventilador, o liquidificador e etc. No Brasil, a maioria das casas recebe a eletricidade
que é produzida em usinas hidrelétricas ou termoelétricas. Nas usinas termoelétricas, a eletricidade é produzida pela força do vapor da água. E nas hidrelétricas, a força da água é usada para movimentar um gerador e produzir a energia que chega até nossas casas por meio de fios metálicos, passando por torres e linhas de transmissão. Materiais condutores de eletricidade. Os fios metálicos são exemplos de materiais nos quais a eletricidade passa com mais facilidade. Os metais são bons condutores de eletricidade. Outros materiais, como a borracha, a cerâmica, o plástico, não permitem a passagem de eletricidade e são maus condutores de eletricidade. Aqui no finalzinho da página 57, tem uma pergunta que diz assim mesmo: por que é importante que os fios elétricos estejam sempre revestidos com materiais como o plástico e a borracha? O que isso evita? Você vai responder e mandar. Essa foi a nossa aula de ciências e até a próxima.